Olá, está no ar Porto e Negócios. Eu sou Maxwell Rodrigues e, como fazemos semanalmente, debateremos assuntos em relação aos portos do Brasil e também em relação ao Porto de Santos. A navegação é uma atividade milenar pelos mares do mundo. E para debater este assunto de suma importância, eu recebo hoje Geraldo Pierotti, presidente da G Pierotti Ship and Supply. Geraldo, muito obrigado pela tua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema que me encanta, que é o meu meio de vida e que eu tenho muito prazer em militar, de formas que eu é que agradeço. E recebo também hoje o nosso comentarista técnico, o advogado e consultor portuário, Matheus Miller. Matheus, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigado, Maxwell. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para trazer ao nosso telespectador muita informação de qualidade, dentro daquele espírito que a gente sempre conversa, da abertura que a TV Santa Cecília dá, cumprindo a missão de ampliar a relação porto-cidade, levar ao munícipe a informação de qualidade de tudo que acontece no setor portuário. Acho que isso a gente tem que destacar sempre, porque é inovador, é vanguarda, então acho que o programa hoje vai ser especial, porque essa é uma atividade que acompanha a navegação, que é algo importante mundialmente, e acho que o Geraldo, que viveu a vida muito nessa atividade, tem muitas coisas para contar para a gente. É multiplicar conhecimento. Exatamente. Falando em multiplicar o conhecimento, Geraldo, eu gostaria que você compartilhasse aí com todos os nossos telespectadores qual é aí a função e a finalidade da atividade de fornecimento no segmento portuário, Geraldo. Bom, é um dos pilares da atividade marítimo-portuária, né? Nós somos intermediários entre os bens que estão em terra e o consumidor, que é o navio, né? que quase nunca tem tempo de adquirir esses bens diretamente. Então, tudo que um navio precisa, além de alimentos, né? O navio é uma residência, uma oficina, o navio é um escritório, o navio é um refeitório, né? Então, o que você puder imaginar, o que tem aqui dentro desse estúdio pode ser objeto de um pedido de um navio, um copo, uma mesa, né? Um traje, um macacão, né? Uma televisão para os salões oficiais, peças de máquina, material de escritório, roupa de cama, mesa e banho. Então, você imagina, tudo que uma residência, um escritório, uma oficina precisa, um navio precisa. E ele não tem tempo de buscar isso quando ele chega no porto. Então, ele depende da minha atividade profissional, que chama-se fornecimento a navios. O pessoal fala de navios, mas existe um erro de vernáculo aí, né? Porque quem não conhece, já o senhor vende navios? Não, eu vendo para os navios. Exatamente. Então, eles são os consumidores. Eles são os consumidores, ele é o consumidor final, claro, daquele produto. Claro. Então é fundamental. Você pode imaginar, por exemplo, um navio de passageiro sair sem açúcar. O universo é muito grande. Para fazer uma coisa prosaica. Ou sair sem papel higiênico. Imagina um navio de passageiro, por exemplo, que não tenha sido abastecido de papel sanitário, ou açúcar, ou sal. Uma coisa boba. Esse é o grande fornecimento. Mas mesmo os navios cargueiros, aqueles que vêm para trazer containers, que trazem a carga geral, a commodity agrícola, também necessita, claro, dessas provisões. Claro, eu dei um exemplo radical, mas um navio cargueiro também. Se não tiver qualquer um desses itens, por exemplo, um navio cargueiro sair sem sal. Imagina a tripulação ou sem açúcar. Numa viagem de 40 ou sem dias, água, 50 dias. Né? Geraldo, você está nessa atividade há bastante tempo e, se não me falha a memória, são algo em torno de 64 anos aí que a companhia vem desenvolvendo esta atividade. E nós sabíamos aí que há um passado não muito distante, todas essas requisições, elas eram feitas pelo comandante do navio a partir do momento que havia a atracação nos portos nacionais. Isso, com o advento de tecnologia, mudou muito, né? Hoje existe aí outras funcionalidades. Qual foi o impacto disso? Nós estamos mais eficientes nesta logística em virtude da tecnologia ou ainda a gente tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, Geraldo? Não, a nossa categoria tem tentado e tem conseguido se adaptar, evidentemente, a essa tecnologia. Agora, em termos de impacto no nosso business, no nosso faturamento, em termos de logística, nós fomos obrigados a ter um aprimoramento muito grande. Mas em termos de faturamento ou de venda de volume,
Diminuiu muito, porque antigamente, por que o comandante pedia mercadoria? A opção era do comandante. O navio chegava no porto, ficava 15 dias descarregando, ou carregando açúcar, ou café, chovia um pouco, fechava o porão, o navio ficava, às vezes, o mínimo ficava era uma semana, não tinha container. E a casa tinha que funcionar, essa casa que você mencionou. Perfeitamente, não, mas além disso, ele precisava ter abastecimento para poder voltar para os seus destinos e seguir o seu destino. E a tecnologia não era só fraca nesse sentido de operação portuária, mas era também na comunicação. Então a opção era do comandante, porque ele não tinha como falar com o patrão dele na Europa. Então ele vinha com opção. Então o nosso grande, digamos assim, decididor, né, o homem que decidia, era o comandante. A gente ia, quando o navio chegava, iam 10 fornecedores a bordo, cada um querendo ser mais agradável que o outro, para obter, além do preço, a simpatia do comandante. Hoje não, hoje o comandante não atua mais nada. O comandante e a tripulação só verificam a qualidade da mercadoria. Porque hoje em dia, quando o navio chega, né, não sei se eu estou conseguindo ser objetivo. Sem dúvida. Mas hoje em dia a concorrência é feita via internet, né? A gente dá os preços, concorrem com portos do mundo inteiro. Antigamente o navio chegava, comprava tudo no porto, por exemplo, de Santos, né? Hoje em dia, o dono do navio que está lá na Grécia, ou em Singapura, ou em Londres, ele pergunta quanto é que custa o pincel, quanto é que custa a tinta, quanto é que custa o solvente, por exemplo, e aí o navio passa em Recife e compra o solvente, que é mais barato. Passa em Santos, compra a trincha. Vai para a Argentina, compra a tinta. Então, para pintar um navio, ele compra de 4, 5 cortes. Antigamente, ele só comprava de mim ou do meu colega. Quando chegava em Santos, precisava pintar o navio, era 3 e tal. Então, hoje em dia, quando o navio chega, a mercadoria já está no costado do navio. Até porque tem navios que chegam às 6 horas da manhã e saem a meio-dia, ou chegam à meia-noite. O que contribui muito com a questão logística, não é verdade? E aí eu queria até levar isso para o Matheus, até usando um pouco do conhecimento do Matheus, porque muitas vezes a gente fala aí na questão de automação e tecnologia no Porto de Santos, e aí a gente tem uma série de paradigmas e debates também relacionados a isso. Mas a gente percebe que o mercado é internacional, né, Matheus? A exigência hoje são dos portos mundiais. Eu acho e se você não tiver a adequação aqui na região de incremento dessas tecnologias, como o Geraldo mencionou aí, com muita propriedade, as empresas acabam ficando fora do mercado. Você tem que estar no mesmo nível. Por quê? A transformação que o Geraldo comentou e relatou aqui, imagino na época do Telex, né? Como é que se fazia a comunicação? Porque mais do que levar a mercadoria a bordo, como é que se procede a negociação? Que tudo é procedido da negociação. Eu acho que a transformação causada pela tecnologia acompanhou a evolução das relações comerciais no mundo e o crescimento, a escala, a globalização trouxe escala. Então, hoje, uma DP World tem uma Dubai Port, uma empresa mundial, explora 60 terminais pelo mundo, né? Então, a conta é global, a conta do armador é global. E aí, essa atividade que tinha essa pessoalidade, que tinha essa proximidade, foi completamente transformada pelo ingresso da tecnologia e da globalização. E a visão executiva mudou também, porque hoje você tem que trabalhar com um orçamento global, ele não é mais regional. Exatamente. Então isso exigiu com certeza do Geraldo e das empresas do segmento que são reunidos numa entidade de classe e que isso é muito importante porque é assim que a representatividade consegue buscar vencer os desafios de cada atividade. Eu acho que isso é padrão em toda atividade e com certeza fez com que os senhores acompanhassem esse momento de transformação. Lógico, ele seleciona de uma forma menos pessoal, não é? Porque como é a entrada de tecnologia, iguala todo mundo, dá condições iguais para todo mundo, e aí pro tomador do serviço é o melhor dos mundos, porque ele tem todo mundo querendo vender para ele e ele vai comprar o mais barato. Então o que quer dizer? Hoje o meu concorrente não é só o meu colega local, às vezes nem é o meu colega local, porque de repente para um determinado armador, a minha empresa, já é uma concorrência nacional. Acontece isso com outros colegas também, mas às vezes no Porto de Santos a única empresa que esse armador compra é da minha empresa. Então, às vezes, o meu colega local, naquele momento, nem é o meu concorrente. Foi no momento em que o armador me escolheu como, digamos, o principal dele em Santos. Mas o meu concorrente está em Recife, está no Rio de Janeiro, está em Buenos Aires, está em Dubai, está em New Orleans. Né? E outra coisa engraçada, só mais uma coisinha, outra coisa engraçada é que
você, por ser jovem, você fala, fica imaginando como era a época do Telex. O Telex, Matheus, já foi uma tecnologia que já agilizou muito o processo. A computação. Eu sou da época da Ital Cable, da Western, entendeu? Do telégrafo, que não tinha nada. Você, para falar com a Europa, pedia ligação por telefone, ficava 2 dias para a Embratel te chamar de volta. Então, era uma verdadeira aventura. Né? Então era telégrafo mesmo, quer dizer, o telex já foi uma coisa... Já foi uma revolução tecnológica. E depois veio o fax. Por ser um mercado, Geraldo, um mercado nacional e internacional hoje, competitivo da forma como você está mencionando, como é que está a relação tributária, a relação de impostos? A gente perde muito por esta ineficiência tributária que a gente tem no país? Eu quero acrescentar a pergunta, porque ela é muito boa, mas um olhar um pouco maior, que é a política pública. Qual é a visão, o que tem entre os órgãos de controle, que com certeza essa atividade tem controle. Sem dúvida, para você entrar num porto, para você levar uma mercadoria a bordo, deve ser uma exportação, eu acredito e eu sei que é um processo de exportação, então você tem responsabilidades com isso. Como é que é essa parte do poder público com relação à atividade? Olha, eu estou muito contente de ter sido convidado, mas queria lamentar só essa meia hora, porque eu queria falar uns 3 dias sobre a atividade. Isso, Geraldo, isso é uma reivindicação já nossa, tá? Para a TV. Você fez 3 comentários nessa última participação, que cada um dessa é um dia de resposta. Mas, vou começar pelos impostos. Muito bem, nós como exportadores sui generis, porque nós não exportamos para um outro país, nós exportamos para um navio de bandeira estrangeira, o nosso bem não vai ser desembarcado na Itália. Ele é consumido a bordo de um navio italiano, né? Então, por isso chama sui generis. Nós somos isentos, né? De vários impostos, especialmente do ICMS. Mas, em contrapartida, por exemplo, no caso de navios de cruzeiros, nós temos uma legislação odiosa, porque eles são considerados navios de cabotagem. E, portanto, eles não têm a isenção. Perfeito. E aí eles seguem a regulamentação normal de cabotagem. Normal, então a gente paga imposto de renda, PIS, COFINS, imposto de renda, aquela coisa toda. Então o que acontece? Né? A gente fica sem competitividade. Né? Companhias de navios de cruzeiro, às vezes trazem a Coca-Cola de Miami, porque é mais barato trazer de Miami do que comprar de mim, por exemplo. Né? Porque então, o armador não gosta de nenhum regime tributário especial para essa questão. Nós não somos considerados nessa operação como exportadores, o que é um absurdo, porque eu entendo o seguinte, a isenção que é dada para a exportação, né, nós sabemos que o Brasil não exporta, quem exporta são as empresas brasileiras. Então, o Brasil tem interesse em exportar para ter uma balança de divisas favorável. Então, o legislador diz para a empresa, olha, você... Empresa, se você vender no regime de exportação, eu te dou uma isenção, porque para mim, Brasil, interessa que você venda para equilibrar a balança. Tá bom, então me diga uma coisa, o que faz a entrada de divisa? É o pagamento vindo do exterior. Sim. É isso? O que caracteriza... A entrada da moeda. A entrada da moeda. A entrada da moeda no país. O que caracteriza a exportação? É adquirente sediado no exterior, pagamento em moeda forte, dólar, euro, seja o que for, e aí é que entra a terceira, e a exportação. Sim. Então eles dizem que quando eu vendo para um navio de passageiro, eu não estou exportando. E não tem o destino porque final o navio está indo para o Recife, porque o navio está indo para Salvador. Exato. Né? Só que isso é uma hipocrisia, porque quando o navio sai daqui da Barra, 1 ou 2 horas depois, abre o cassino. E o jogo é proibido no Brasil. Porque ele está em águas internacionais. Então, dá licença. Então, quando abre o cassino, está em águas internacionais. E quando o sujeito está comendo o meu frango ou tomando a minha Coca-Cola, ele está em águas nacionais. Perfeito. Né? Outra coisa, só é considerado exportação se ele vai, por exemplo, para Buenos Aires direto, ou se ele volta para a Europa direto. Se ele fizer uma escala no sul do país, por exemplo, não é considerado. Para a Europa, abasteceu a bodega dele com 10 toneladas de carne ou 5 toneladas de carne para poder chegar lá na Europa. Ele em 4, 5 dias ele deixa as águas brasileiras. Né? Então, nessa interpretação forçada, ele vai consumir 5 ou 10% da carne que ele comprou de mim dentro de águas nacionais. Os outros 90%
está em águas internacionais. No entanto, a minha venda não é considerada, ela é tributada pesadamente. Geraldo, vou precisar fazer um intervalo, o assunto é muito bom. Nossa, nós estamos falando em relação a essas questões de fornecimento e eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco para o Geraldo. O que significa a terminologia rancho para aquelas pessoas que realmente estão aí na atividade portuária e muito rotineiramente a gente ouve isso no Cais Santista? Porto e Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios e hoje eu recebo Geraldo Pierotti e Matheus Miller, o nosso comentarista técnico do programa Porto e Negócios. No último bloco eu deixei um questionamento para os nossos dois convidados, principalmente porque as pessoas que orbitam o Cais Santista e o cais de outros portos também sempre ouvem a terminologia rancho para a questão de fornecimento e muitas vezes não possuem esse conhecimento. E aí eu vou perguntar, Geraldo, o que significa efetivamente essa terminologia rancho que a gente ouve aí nos portos do Brasil? Na verdade, a terminologia rancho não é uma terminologia particularmente portuária ou marítima. Rancho geralmente é alimentação. Se você for nos quartéis, nas unidades militares, é também chamado rancho. Rancho é a comida, né? A alimentação. Então, fornecimento de rancho é fornecimento de comida. Às vezes as pessoas colocam tudo sob um manto de fornecimento de rancho, mas às vezes quando eu digo que estou fornecendo rancho, eu estou fornecendo produto químico, eu estou fornecendo gases, oxigênio, acetileno, material hidráulico, material elétrico, material de pintura, EPI, enfim, material de limpeza, tudo isso faz parte do meu ramo de negócio. Nós somos um intermediário, nós somos generalistas, né? Na verdade, seria a gente poder afirmar que o rancho está vinculado à questão da alimentação. Mas hoje, por uma questão situacional, entende-se que o rancho é o fornecimento de absolutamente tudo para o navio. As provisões. Terminologia, isso é coisa... O Brasil a gente tem um país continental com uma costa maravilhosa, 34 portos públicos, né? Então você tem uma cultura regional também em cada local, como a gente tem em outros aspectos. Então, eu acho que essa questão é de uma questão de terminologia que define, na verdade, as provisões. Um navio, para lançar-se ao mar, precisa de provisões. Então, essa é a grande... por isso que ele é o pilar dessa atividade da navegação internacional e que possibilitou o descobrimento, desde o descobrimento até hoje, você ter um aparelho produzido na China, que chega aqui, eles têm que estar envolvidos em toda essa atividade. Matheus, qual é o desafio para o desenvolvimento dessa atividade, já que a gente vem mencionando aí que é um dos pilares efetivamente da navegação? Eu acho que o Geraldo, quando a gente pensou em trazer, em convidar alguém para dessa atividade, eu logo pensei no Geraldo, que é com quem eu tenho uma relação eu tenho 39 anos, de 30 anos, e que viveu a vida em cima dessa atividade. Quais são os desafios de hoje e essa profissão no futuro? Bom, primeiro a gente precisa ter, a nossa instituição vem lutando por isso, um pouco mais de representatividade, né? Um pouco mais até de respeito das autoridades. Não digo nem no Porto de Santos, que especialmente Santos tem dado um exemplo, principalmente agora na gestão do Cleiton, como inspetor da alfândega, tem nos dado muita atenção e nos atendido dentro da legislação com muito interesse de facilitador. Mas nós temos muitos problemas, né? Por exemplo, nós não temos um KNAI apropriado. Tem colega que é classificado como supermercado, o outro como restaurante, o outro como distribuidor de alimentos, o outro como... Então, o que acontece? Nós não temos uma classificação única. Então, tem lugares e autoridades que exigem, por exemplo, uma nutricionista, porque aquele KNAI existe uma nutricionista, como se a gente fosse processador de alimentos, né? Então, o KNAI vai nos dar uma possibilidade de uniformidade de procedimento. Segundo, as autoridades federais, especialmente, elas não atuam igualmente nos portos do Brasil, né? Então, a alfândega de Santos tem uma interpretação da legislação, a alfândega de Recife tem outra, de Paranaguá tem outra. E é impressionante que isso não é um privilégio só do segmento do Geraldo. A gente fala isto é geral, é geral. Então, uma coisa que a gente persegue
um KNAI específico para nós. Nós estamos já tentando isso através da Associação Brasileira dos Fornecedores a Navios. Nosso departamento jurídico está tentando conseguir isso. Demora um pouco e tal. Unificação de procedimentos, para a gente saber que nosso caminho, porque a maioria dos nossos colegas, ou uma grande parte dos nossos colegas, atende em portos diferentes da sua base. Eu, por exemplo, tenho matriz em Santos, filial em São Sebastião, mas eu atendo Angra dos Reis, Paranaguá, São Francisco do Sul, Itaguaí, esses lugares, às vezes até o Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Cada vez que o meu caminhão sai para um porto desse, ele vai encontrar um tratamento diferente por parte de Anvisa, por parte de alfândega, por parte da autoridade portuária, entendeu? Sim. Então, por exemplo, Santos, você não precisa mais passar, felizmente, pleito da nossa Associação Brasileira, nós não precisamos mais levar o caminhão na porta, nem levar o nosso documento, nós estamos fazendo online. Chegando na filosofia do porto sem papel. A gente avisa que é tal hora, a gente vai embarcar o navio, manda a cópia da nota, e se eles quiserem, eles dão uma incerta lá, vão lá, mas não... Para fazer a fiscalização inerente ao processo. A gente tinha que ir lá, levar a nota, carimbar, esperar às vezes a boa vontade do fiscal, enfim, que nem sempre estava lá, às vezes estava almoçando. Sim, né? tinha um procedimento que não era eletrônico. Eu tinha que levar o caminhão, quer dizer, agredindo o meio ambiente, prejudicando o trânsito, por exemplo, a Alfândega de Santos fica ali na Praça da República, não tem onde pôr um caminhão grande ali naquela hora, é uma confusão. Então o Cleiton, com muita... O Cleiton é um facilitador, eu sou um fã do Cleiton, Dr. Cleiton, inspetor da Alfândega de Santos, porque ele é um facilitador, sem abrir mão das prerrogativas da Alfândega. O controle aduaneiro, que ele pode fazer. E esse é o papel dos órgãos regulamentadores. Eles têm que ser aí um facilitador e um incentivador, porque aí você vai motivar a atividade, fruto dessa motivação você tem a questão da arrecadação. Isso é natural, é um ciclo econômico natural. E a gente espera que eles, nos congressos que eles têm de conhecimento, jurisdições, que ele influencie os demais povos. Então vamos lá. KNAI, unificação de procedimentos. Por exemplo, outra coisa que é um absurdo, né? Por exemplo, São Sebastião, você é obrigado a usar estiva. Nada contra a atividade dos estivadores, muito respeitada e tal. Mas a legislação nos isenta. Não reconhece como operador. Não reconhece. Você não é obrigado a atender rancho, você não precisa pegar estiva. Mas não continua sendo um modelo protecionista, Geraldo? A gente ainda tem isso nos portos brasileiros, né? Os portos menores continuam com essa questão. Se você pegar a Lei 8.630, que foi a lei que dinamizou o país no questão portuária, e agora a 12.815, que foi lá uma alteração assodada da lei, mas é uma alteração legislativa, ele não mexeu nisso. Então você tem na lei um direito que você não consegue fazer cumprir na prática. Porque não tem quem faça cumprir. A lei está ali, mas você chega lá e não vai marcar. E aí? O navio está de saída. Você tem um órgão para fiscalizar, você tem autoridade portuária, você tem órgãos de controle nesse caso. O que acontece? Por exemplo, você leva um rancho para São Sebastião de $2.000, $3.000, né? Um rancho razoável. Não é dos melhores, mas é uma atividade rentável. Sim. O navio não compra de você. Porque quando ele vai saber com o agente marítimo que ele vai gastar cerca de $5.000 entre estiva e lancha, sim. Quer dizer, fica mais caro. É mais caro operado que necessariamente o produto que ele está embarcando. Então, o que acontece? Ele vai comprar em outro porto fora do Brasil. Quer dizer, eu perco, o Brasil perde, São Sebastião perde. Lógico. Certo? É outra coisa. É o ciclo econômico que nós estávamos mencionando, né? Nós temos esses grandes desafios no país em virtude dessa política protecionista, muitas vezes, do emprego. E aí eu acho que tende-se a haver, sim, mas você tem que ter uma percepção focada no business também, focada no negócio. Porque essa disparidade, só concluindo a linha de raciocínio, Geraldo, muitas vezes para você fornecer custa 1.000 e na verdade para você operar custa 10.000, quer dizer, é uma disparidade muito grande, não faz o menor sentido você adquirir produtos aqui no Brasil. Não é nem a falta da sensibilidade do legislador, porque a legislação nos permite isso. Não tem a quem faça cumprir. Porque a legislação, eu não sou obrigado a pegar a lancha, não sou obrigado a pegar a estiva. A requisitar. Entendeu? Mas se eu não fizer isso, não embarca. Não vamos entrar em detalhe, mas não embarca. Né? E aí o que acontece? Bom, a gente perde. A outra coisa, já falei em uniformidade de procedimento. Outra coisa, a nossa categoria é considerada uma categoria de terceira qualidade, porque nós não temos credibilidade para automotivação. Você sabe que hoje em dia, por causa do ISPS Code, em português,
a gente não pode entrar no cais sem uma motivação específica para um fornecimento, ou para um trabalho, ou para uma atividade. Então, apesar de a gente ter todos os nossos, as empresas regulares, ter todos os nossos funcionários, os nossos veículos registrados e credenciados para entrar em todos esses portos, não é o suficiente. Você tem que ter uma motivação para entrar. Tem que avisar para a autoridade que você está indo no porto embarcar determinado navio. E aí, mais uma vez, o Porto de Santos está bastante desenvolvido para isso e outros portos não. Não, mas, por exemplo, nem em Santos isso é possível. Então, vamos dizer, eu para fazer isso me dependo de um agente marítimo. Né? O agente marítimo é onerado com isso. Né? Sem dúvida. Porque ele é obrigado a fazer isso. Então, isso não é legal, primeiro, porque nem sempre as pessoas que estão na motivação têm tempo para isso, têm simpatia com a empresa que está pedindo a motivação, às vezes tem simpatia por uma outra empresa, enfim. Mas fora isso, tem empresas de marítimas, agentes marítimos, que estão cobrando isso, então onera a operação. Então, por que nossa categoria não tem credibilidade? Por que nós não podemos nos automotivar? Por que as autoridades não nos permitem nós informarmos que estamos indo e tal? Nós não somos credenciados, somos estabelecidos. Geraldo, se me permite aqui um comentário que eu acho que é importante para o nosso telespectador compreender, a gente tem que enxergar o porto como uma fronteira. E como uma fronteira, ele tem os seus órgãos de fiscalização e seus órgãos de controle. Então, quer dizer, o que a gente percebe, o que você vê acontecer, né, é que eu preciso ter controle de quem entra e de quem sai das áreas alfandegadas, que são os recintos alfandegados, e das áreas portuárias. Sejam elas administradas por uma autoridade portuária, sejam elas administradas por uma empresa. Porque o que o telespectador tem que entender é que tem que haver um controle. E esse controle se dá através de um pré-credenciamento e de um motivo para você estar lá dentro. E a motivação, ou ela é registrada nos sistemas das empresas que são arrendatárias do porto, ou através da autoridade portuária, quando você tem que acessar aquilo que a gente chama do gate público. Eu acho que isso é muito longo. Então, tem empresas cobrando isso, Geraldo, Marcelo. porque Tem empresas cobrando, está onerando a operação. Sem dúvida, eu concordo com você. A gente motivação. precisa fazer realmente esta reengenharia processual, que é muito burocrática, no meu modo de entender. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, e aí eu preciso te fazer essa pergunta, porque aí você tem profundo conhecimento nisso, e a história ela é bastante importante. Eu gosto, e particularmente, muito de história. Nesses anos todos aí de fornecimento, Geraldo, me conta para nós aí 1, 2 ou 3 casos aí atípicos de fornecimento que nós tenhamos aí nos portos brasileiros. Quanto tempo nós temos? Por isso que eu já resumi a 2 ou 3. Não, o que eu sinto sempre, né, há muitos anos, que eu sinto que só aconteceu uma vez, há muito tempo, quando os navios de passageiros vinham muito pouco a Santos, só vinha a linha C naquela época, que hoje é a Costa, os navios Frederico C, Eugênio C, vocês não eram nem nascidos. E nós não éramos nem os fornecedores principais naquela ocasião, tudo. E era muito pouco, só na época alta temporada, 1 ou 2 navios. Os navios italianos costumavam ter, eu acho que ainda tem, uma capela a bordo, tinha um capelão a bordo, naquela época vinha, né? A religiosidade era maior, tudo. E faltou hóstia na capela do navio, o navio pediu para a gente 5.000 hóstias. Eu tinha 17, 18 anos trabalhando com meu pai, como é que eu vou fazer? Eu tinha sido coroinha quando eu era menino. Olha só. No Coração de Maria, eu liguei para o padre lá do Coração de Maria, disse, como é que faz? Aí ele me indicou uma padaria que fazia hóstia e tal. Quer dizer, sem estar bento, evidentemente o capelão ia benzer a bordo. Mas então foi uma das coisas assim, bem inusitadas que nunca mais eu forneci, só uma vez. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Desta vez eu vou me privar deste questionamento que eu sempre faço no encerramento do programa, perguntando quem são as pessoas, porque o Geraldo já explicou quem é o Geraldo, já trouxe muita história para nós e, honestamente falando, de forma bastante franca, Geraldo, o dia que você lançar o teu livro, eu vou ser o primeiro a comprar para que a gente possa ter mais informações em relação a toda essa informação desse processo de fornecimento para navios e no mercado portuário. Matheus, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Maxwell. Eu acho que a gente, a cada programa, consegue cumprir a missão que nós nos propusemos. Então eu fico muito feliz de um programa como esse, poder ter um amigo como o Geraldo aqui, a gente poder ter um pouquinho degustar um pouquinho dessa história que faz do Porto de Santos o que ele é. Eu gosto de programas assim, como esse. Não são programas, são aulas.
Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, o sucesso normalmente chega para aquelas pessoas que estão muito ocupadas para procurar por ele. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e